Sessão ordinária número 18 de 2025, 22 de setembro de 2025. Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso. Hoje, dia 22 de setembro de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei Amália Sosimais Stracker. Boa noite a todos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Até aqui, palavras do Senhor. Coloco em discussão a ata número 19, 2025, da sessão ordinária número 17, 2025, realizada em 8 de setembro de 2025. Em votação, a ata número 19, 2025, da sessão ordinária número 17, 2025, realizada em 8 de setembro de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Dando sequência à virtude do vereador presidente do Legislativo, senhor Valdir José Vieira, ter apresentado atestado médico pelo período de 90 dias, a contar do dia 18 de setembro de 2025, solicito que o primeiro suplente da União, senhor Ederson Rossi Krieger, realize a entrega do seu diploma de acordo com segundo do artigo 6º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Iremos proceder com o seu compromisso. Solicito que o senhor Ederson Rossi Krieger fique em pé com o braço direito estendido para prestar seu compromisso. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado, do município, exercer o meu mandato inspirado do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Declaro empossado o vereador Ederson Rossi Krieger. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 257 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos requerimentos. Ofício número 270 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projetos de lei para apreciação. Projeto de lei número 50 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que regula o acesso à informação no âmbito do município de Victor Greff, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 51 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que adota os princípios, regras e instrumentos para o governo digital, revistos na Lei Federal número 14.129 de 2022, aos serviços disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal de Victor Greff, através de seus canais digitais ao cidadão, e da outras providências. Projeto de lei número 52 de 2025, de autoria do Poder Executivo,
que acrescenta meta no plano plurial para o período de 2002-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei número 53 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a municipalização de trecho urbano da rodovia 142 e dá outras providências. Projeto de Lei número 54 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, sem público de uso especial, declarar de uso dominical e alienar na forma da Lei número 14.133 de 21 e da outras providências. Projeto de Lei número 55 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais da política de assistência social. Projeto de Lei número 56 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta meta no plano plurianual para o período de 2022-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei número 57 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta meta no plano plurianual para o período de 2022-2025, cria meta nas diretrizes orçamentárias e abre crédito especial para o exercício de 2025 e dá outras providências. Leitura dos expedientes recebidos diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento número 51 de 2025, de autoria da vereadora Serleia Amália Sosmer Stack, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que esse, por meio da Secretaria competente, inicie ações a combate à proliferação do mosquito borrachudo, com a aplicação de inseticida biológico no município, abrangendo rios, córregos e perímetro urbano. Nesse sentido, solicita ainda que seja estudada a possibilidade de intensificar e promover ações de educação nas escolas e na comunidade em geral, com enfoque na prevenção ao mosquito da dengue. Justificativa. Esse requerimento se fundamenta na extrema necessidade de iniciar medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito borrachudo. Conforme relatos da comunidade, nos últimos dias foi constatado um aumento significativo desse inseto, o que tem prejudicado especialmente as atividades no interior do município. Além disso, considerando que o Rio Grande do Sul, a transmissão da dengue é sazonal, com pico de casos e maior risco de epidemias entre os meses de outubro e maio. Devido ao clima quente e chuvoso que favorece a proliferação do mosquito, torna-se indispensável que o Poder Executivo adote providências na promoção de campanhas educativas junto a escolas e à população geral, com ênfase na prevenção e no controle do mosquito da dengue, uma vez que a prevenção e a conscientização são os meios mais eficazes do combate à dengue. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 51 de 2025. Sirlei, vereadora, com a palavra. Então, fiz esse requerimento a pedido de muitos agricultores do interior. Como vem aumentando muito
a proliferação, né, tanto do borachudo como o mosquito da dengue, mas mais em especial é o do borachudo nessa época agora, visto que já estamos chegando, né, em meses que já esquenta um pouco mais, né, e os borachudos já estão em bastante proliferação. Então, peço uma atenção ao executivo, né, que tome providências, né, assim como outros municípios também fazem a controlação, né, biológica, né. Então, peço para que tome alguma providência. Seria isso. Obrigada. Em votação, o requerimento número 51, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2025, de autoria da vereadora Serleia Malha Souza Menistac, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto ao georreferenciamento das propriedades e estradas rurais do município, bem como a possibilidade de implantação e compartilhamento desse sistema com as forças de segurança pública e demais órgãos competentes. Justificativa. A presente proposição reforça o tema que já foi objeto de pedidos anteriores nesta Casa Legislativa por iniciativa de colegas vereadores e que se torna ainda mais oportuno diante da recente reunião realizada pelo Poder Executivo e colegas vereadores com a Brigada Militar e Patrulha Rural. O georreferenciamento das propriedades e estradas rurais representa uma ferramenta valiosa, com impacto direto em diversas áreas de interesse público, tais como a segurança, saúde e planejamento viário, potencializando a eficiência no atendimento às demandas da comunidade. Assim, diante da relevância e da urgência da matéria, requer-se que o Executivo Municipal informe sobre a existência ou não de estudos e ações em andamento sobre o georreferenciamento e que avalie a possibilidade de implantar ou ampliar o sistema no município, em especial no meio rural. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 52, 2025. Evanir, vereador, com a palavra. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, plenário, os ouvintes. A vereadora Serlei, de fato, bem como a vereadora já mencionou, esse pedido já tramitou aqui nessa casa e foi aprovado mais de uma vez. Eu até estranho, devido à importância desse trabalho, né, o quanto poderia ser bem utilizado esse georreferenciamento, esse mapeamento das estradas, inclusive com toda a quilometragem exata que cada estrada do nosso interior tem, inclusive para projetos de melhoria de estradas, né, para uso tanto do serviço de segurança, de saúde, enfim. Até estranho que não tenha sido executado ainda esse trabalho, né, porque não me parece que isso tenha um custo que o município não possa eventualmente arcar, até porque o orçamento do município cada vez aumenta mais, está ótimo, né? E eu acho que também não é tão caro. Até uma época foi falado aqui mesmo, né, que a própria Coprel já teria um georreferenciamento por causa dos seus pontos de luz que tem, que atinge todo o município de Vitor Greff, né? E que teria, talvez, se pudesse aproveitar já essa informação, enfim, ou adaptar ela, ou fazer um novo levantamento, se fosse o caso. Então, espero realmente, né, que seja aprovado aqui mais uma vez, como já foi das outras vezes, aprovado, por unanimidade, inclusive, né, e que possa o Executivo se preocupar mais com isso e executar e realizar isso. Então, vamos sim aprovar, né, com meu voto, certamente.
Com a palavra, vereador Sirlei. Isso, então o georreferenciamento é muito importante no nosso município, né? Como é um pedido que já vem sendo feito há mais tempo, né? Ele, que nem o vereador Ivanir então mencionou, né? Já é um pedido que foi já feito várias vezes, né? Ao executivo, né? Então, e faz com que se tenha uma localização mais exata, né? Dos moradores, principalmente no interior, né? Se caso de uma necessidade extrema, alguma coisa, a gente tem a localização. Então, agora, então, com essa reunião da Patrulha Rural, né, espero que talvez, então, coloquem em nosso município que com certeza irá ajudar em vários sentidos a melhorar, né? Com a palavra, vereador Márcio. Meu boa noite a todas as pessoas que assistem, as pessoas do plenário. Com certeza, vereador Ivanir, não é má vontade não, porque senão, tanto que nem teria sido feito reunião com a Patrulha Rural. Existe já tratativa, já há mais tempo. O senhor muito bem mencionou, que até foi colocado a respeito da Coprel. Essa tratativa foi lá no gabinete, que o prefeito procurou, a Coprel disponibilizou, mas aquele modelo não serve. Tem que ser um modelo padrão, o qual a Patrulha Rural eles usam. É muito importante, sim, o georreferenciamento. Não existe ainda na nossa cidade as plaquinhas com identificação por uma questão de um trâmite legal, que teria que ter algumas coisas, até a contrapartida. A contrapartida talvez seria a placa pelo cidadão adquirente do ponto. Na verdade, todos teriam que aderir, porque não adianta fazer um só e o outro não colocar. Mas já a Patrulha Rural, sim. Mesmo não tendo esse gel feito, como em outras cidades já tem, eu sei que Fortaleza dos Valos tem, sei outros municípios que tem. Mesmo não tendo o ponto específico na plaquinha, a Patrulha Rural já visita. Eu já tive a visita da Patrulha Rural e eles marcaram o pronto da minha propriedade no GPS. O momento que eu ligar no grupo, existe um grupo do WhatsApp da Patrulha Rural, que acredito que muitos fazem parte, e quem quiser participar, eles adicionam. No momento que você solicitar, eles te procuram o teu ponto ali e já vão ir lá na tua residência. Eles já conseguem. Claro que com a identificação do gel vai melhorar ainda mais, que ainda vai existir algumas propriedades que não estão credenciadas, que vão fazer parte. Mas já está sendo feito, e por muita boa vontade do Executivo, porque senão não tinha sido atrás. Eu acredito que é um pedido importante, que eu já fiz aqui também nessa casa, na outra legislatura, e foi aprovado, mas não é importante quem faz, o importante é que seja feito o serviço. Isso é muito importante, e sou favorável ao pedido da vereadora Sirlei, e tem que ser contratado um profissional para fazer essa parte do gel, e isso aí precisa se montar, um edital, é uma parte um pouco mais, mas não está desassistida. A Patrulha Rural está frequente. Semana passada esteve passando pela estrada de São José, o qual eu visualizei no momento que eles saíram daqui. Eu não estava aqui na reunião, mas vi a patrulha passar. Então, ela está presente no interior. Muito obrigado, presidente. Estamos com problema na internet, hein? Alguém pediu a palavra ainda? O vereador Suzana com a palavra. Boa noite a todos, a quem nos assiste, a quem nos acompanha aqui no plenário. Acho bem proveniente, né, esse tema trazido, é uma questão que eu traria mais tarde também essa noite, mas aproveitando então já coloco agora também, sabendo, né, da importância que é o georreferenciamento. Eu e meus colegas, sim, estivemos, né, com essa reunião, com essa conversa, que nos trouxe o que o colega Márcio também já colocou, alguns detalhes, nos trouxe muitas informações, muitas orientações, que é só tendo esse tipo de conversa que a gente chega, né, a essas informações, indicações também de pessoas possíveis para estar fazendo esse georreferenciamento,
questão de custo também, que não é um custo impossível de ser, né, gasto nisso, né? E com certeza essa também é uma preocupação do prefeito, né? E com certeza já estamos eu digo, em tratativas, estamos olhando para isso e logo teremos esse georreferenciamento tão importante para a nossa comunidade, para o nosso município, tendo em vista também a extensão que ele abrange, né? Então facilita com certeza muito. Seria isso. O vereador Márcio, que é mais uma palavra. Complementando ainda a minha fala, o Marjor até nos colocou que é importante o GEL, mas ele disse que era muito importante se fosse instalado barreiras no município. Essas barreiras ajudariam muito no momento da indicação, do reconhecimento de um veículo furtado. Ele disse para nós que o GEL é importante, mas essas barreiras seriam essenciais. Então, podem ver que não há má vontade. Há vontade, sim, de sempre se melhorar, que as câmeras já são boas, mas a barreira é a melhor forma que no momento que um veículo passar por ali, um veículo clonado, um veículo furtado, que foi já dado como feito um boletim, ele vai ser direto no pelotão. Muito obrigado. Em votação, o requerimento número 52, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Elton, com a palavra, vereador. Dou a sequência, presidente. Pode ser? Pode ser, sim. Eu gostaria que o secretário de Obras desse uma olhada e fizesse uns reparos na João Aman e a Valdomiro Bru. Tem algumas pedras de calçamento onde a população pediu para dar uma reparada, e elas ergueram devido ao calçamento ter afrouxado ali, e para dar uma olhadinha. E também gostaria de mandar um ofício parabenizando o CTG Galdino Marques pela belíssima Semana Farroupilha e também pelo acendimento da chama crioula, que foi no nosso município ali, no túmulo do seu Arlindo e dona Vone, né? Então eu gostaria que mandasse um ofício de parabenização à patronagem do CTG por aquela equipe belíssima que eles têm para servir as jantas muito gostosas, que várias pessoas participaram lá e foi um sucesso. Seria isso, presidente. Vereadora Suzano. Não tenho nenhum pedido, presidente. Vereador Márcio. Não tem, presidente. Vereador Luciano. Também não, presidente. Vereador Ivanir. Nenhum pedido, presidente. Vereador Ederson. Não, nenhum pedido. Vereadora Júlia. Não, presidente, nenhum pedido. Vereadora Sirlei. Tem um pedido, sim. Gostaria que fosse enviado um ofício a essa casa, dando explicações, né, principalmente à população, né, a comunidade de São José da Glória, né, o porquê da obra do posto de saúde novamente parada, né? Já faz mais de 3 semanas que a obra de São José da Glória está parada, né? Então, o povo precisa de uma explicação, né? Já dia 17 de setembro, agora a obra de reforma completou 1 ano, né? Obra que deveria ter sido entregue dia 17 de maio, né? Então, peço que seja enviado um ofício para que nos dê explicações, né? O porquê da obra parada. Isso, obrigada, presidente. Eu peço a palavra, então, a Sirlei hoje, que está com a vice-presidência, né? Para me conduzir a palavra.
Então eu tenho pedido verbal, então vou fazer. Pedido à Secretaria de Obras a colocação de um tubo que a enxurrada arrancou aí, isto antes da entrada do Márcio Grau. A cabeceira, então, do bueiro ali despencou, né? Então aí tem um bueiro que tá fora. Então tem que recolocar a cabeceira ali e colocar o bueiro, porque para evitar o risco, né, de uma máquina cair dentro, né? Também solicito um ofício que seja feito o ofício de parabenização ao senhor Omídio Borer e família em reconhecimento da homenagem recebida do CTG Teófilo Schroeder do Mormaço pelos 30 anos do Rancho Ortigão, onde esse é cultivado, amizades e a tradição gaúcha. Então, seria isso da minha parte. Espaço do pequeno expediente. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Tribuna livre. Eu me inscrevi no pequeno expediente. Desculpa, não tinha aparecido então. Desculpa. Então não sinalizou aqui, mas tinha me inscrito. Então está com a palavra, vereador Ivanir. Eu gostaria que a secretária lesse o primeiro parágrafo do ofício recebido do Executivo Municipal, do ofício 257, que é uma resposta a um requerimento meu, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico, que é da Corsã, trata sobre o assunto da Corsã. É só ali da primeira parte ali, das respostas dos meus requerimentos. Requerimento número 47/2025, cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado em 2020, revisado e homologado em 2022 pelo Decreto Municipal número 61, de 5/12/2022. A próxima revisão será revista para o ano de 2025. A seguir, encaminho o link de acesso onde consta em anexo o Plano Municipal de Saneamento Básico. Obrigado, secretária. Eu acho assim interessante, né? Eu ouvi na imprensa, nos sites, no Facebook do município, do Poder Executivo, né? Fotos, informação de que a Corsã, naquele dia, naquele ato divulgado, estaria entregando ao município o Plano Municipal de Saneamento Básico. E agora fiz o pedido, né? Inclusive fiz uma vez o pedido verbal, não responderam, depois fiz por escrito, e agora então responderam dizendo que não, que o Plano Municipal de Saneamento já foi aprovado, já foi revisto em anos passados. E eu concordo, eu conheço o plano que foi feito no município. No entanto, eu não conheço esse que foi divulgado como se houvesse sido entregue pela Corsã agora. Agora, não há 2 anos, 3 anos atrás. Estou falando agora. Ou o que será que a Corsã entregou para o município? Podia muito bem, então, o Executivo aqui ter respondido. Vereador, desculpe, a Corsã não entregou para nós o Plano Municipal de Saneamento Básico, apenas ela entregou para nós um outro documento, ou um outro projeto, ou algum outro, enfim, documento que trata sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, referente à questão da água no município, que a Corsã, como concessionária, é responsável, né, digamos assim, para executar junto com o município. Mas não. Novamente mandou eu procurar lá no site do município os planos aprovados em anos passados. Mas o que será que a Corsã então entregou? Então eu, na próxima sessão, vou pedir para nós mandar um ofício, né, porque o prefeito não me respondeu, vou pedir para mandar um ofício, né, para a Corsã, então, querendo saber, talvez tenha que juntar uma foto com a reportagem publicada, né, que fala sobre isso.
porque é bem claro lá que a Corsã está entregando o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu acho que eu não estou mentindo. Então eu acho assim que o Executivo deveria ter um pouquinho mais de consideração e pelo menos fazer uma resposta. Não faz mal se eu errei, me corrigir até, não tem problema, eu aceito críticas, né? Mas não dar uma resposta evasiva e será o que foi então que a Corsã ou foi mentira, não foi verdade, não entregou nada naquele dia, foi um papel em branco. Não sei, já não sei mais, né? Então era só isso que eu queria fazer, esse comentário, presidente, sobre esse ofício aí. Tribuna livre. Não havendo ninguém inscrito na tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei, iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal. Projeto de Lei número 49 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que institui os feriados municipais. Coloco em discussão o projeto de lei número 49 de 2025. Márcio. Vereador Márcio, com a palavra. Então, para contribuir um pouco para a população entender, esse projeto de lei é um projeto que veio para fazer alterações, no qual existe um projeto tramitando nessa casa, que é para transformar em um feriado municipal a padroeira da nossa cidade. E não existia mais nenhum feriado, o município só tem 4 feriados municipais, entre eles o feriado municipal e nacional, que é um dos feriados é o de finados. Então foi feito esse projeto de lei, fazendo alterações e tirando ele de municipal, pois ele ainda continua sendo feriado nacional, não vai mudar nada, oportunizando logo mais na frente nós aprovar esse outro projeto de lei, o qual vai ser um feriado municipal, a padroeira Imaculado Coração de Maria. Muito obrigado, presidente. Em votação, projeto de lei número 49, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, de autoria do Legislativo Municipal, que acrescenta o artigo 73A no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 na Lei Orgânica Municipal de Victor Greff, para adotar, no processo legislativo orçamentário municipal, as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015, Emenda Constitucional número 100, de 26 de junho de 2019 e Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, conforme especifica. Coloco em discussão a emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Vereador Ivanir, com a palavra. Apenas de forma resumida aqui, quero observar que essa emenda à lei orgânica, ela exatamente inclui na nossa lei orgânica, obviamente, a possibilidade, né, dos vereadores apresentarem emendas impositivas ditas, porque elas obrigam, elas impõem ao Poder Executivo cumprir com essas emendas, né? Então,
vai estar previsto dentro da lei orgânica do município, né, que 1,55% do orçamento do município seja designado a essas emendas impositivas. Então vai ter as emendas individuais e as emendas de bancada, onde é que os vereadores poderão, então, usando o valor lá, que vai dar 50, 70 mil reais para cada vereador, designar esse valor para algum projeto, algum programa, um projeto dentro do município de Vitor Greff, né, para aquela comunidade, enfim, para aquela escola, para aquela estrada, para aquela atividade rural, comercial, enfim, né, que possa ser contemplada, então, com esse valor. Porque hoje os vereadores aqui não têm esse poder, né, de criar despesas. Então, nós estamos simplesmente na mão do prefeito, né? Nós sugerimos aqui inúmeras coisas, passam-se às vezes 4 anos, né, e nenhum das nossas propostas, das nossas indicações são atendidas. Isso eu falo de sempre, né? Então, nós temos agora a oportunidade, com essas emendas impositivas, de fazer o nosso projeto junto com a comunidade, um grupo, um setor da comunidade, obviamente, né, com toda a fiscalização, com todo o projeto bem elaborado, e o prefeito vai ter que executar, ele vai ter que cumprir com essas emendas, né? Então, eu acho importante, estamos um pouco atrasados já, poderíamos ter apresentado essa emenda há mais tempo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, estamos votando hoje aqui no primeiro turno e vamos votar num segundo turno ainda na próxima sessão, pela necessidade de 2 votações, aprovação em 2 votações de qualquer emenda à lei orgânica. Acho importante isso e acredito sim, todos assinaram inclusive esse projeto de emenda à lei orgânica, todos os vereadores e vereadoras aqui assinaram essa proposta, né, certamente será aprovada. Muito obrigado e a importância que ela tem. Vereador Márcio, com a palavra. Eu gostaria de contribuir então um pouco na fala do vereador Ivanir e dizer que é muito importante, é um passo muito importante que nós estamos dando, só que nós não podemos mais dizer que nós somos contra as emendas, outras emendas que teria que vir tudo para o município. Aqui nós estamos fazendo as mesmas coisas, estamos aprovando umas emendas impositivas, o qual nós, vereadores, também vamos ter as nossas emendas para usar 50% na saúde e os outros 50% no que for destinado pelo vereador. A obrigatoriedade da lei exige. Então, lá atrás, eu defendia que o recurso da União teria que vir direto para os municípios. Hoje eu não defendo mais, porque eu também assinei esse projeto de lei, estou assinando, estou concordando com as emendas impositivas. Então, estou dando um passo atrás e dizer que daqui para frente não podemos mais dizer que nós queremos que terminem as emendas, então, dos deputados, que aqui nós também estamos criando. Então, é um passo dado, mas seguiremos em frente. Será muito bom para o município. Obrigado. Presidente, tem uns minutos, uns segundos? Com a palavra. Eu, vereador Márcio, discordo em gênero, número e grau da sua colocação, até porque nós não estamos tirando dinheiro do orçamento do município. Nós estamos usando o dinheiro do orçamento do município para fazer projetos em prol do nosso município, que devem ter fundamento e devem ser fiscalizados. Este é o problema das emendas federais. As emendas PIX, que ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro, como é aproveitado, os bilhões de reais que são aplicados sem conhecimento, nem mesmo, às vezes, das pessoas lá, da população dos municípios, pois não existe fiscalização, não existe controle nenhum. As propinas que estão sendo investigadas nesse Brasil, entende, em cima de emendas parlamentares, e posso dizer assim que isso não é um partido nem dois, isso é o mau caratismo de muitos deputados e senadores que nós temos no Brasil, que não são todos, graças a Deus, né? Então, vejam a diferença enorme entre o vereador Márcio pegar 70 mil reais e apresentar suas emendas aqui, 1, 2 emendas, e dizer, ó,
um dinheiro desse eu gostaria que fosse aplicado lá para a PAI, ou fosse aplicado lá para os estudantes, lá para o agricultor, lá para o desenvolvimento das agroindústrias, entendeu? E mostrar para onde vai o dinheiro e aplicar em projetos, às vezes, importantes para o município, mas que o prefeito não acha importante. Porque quando o vereador apresenta aqui a proposta, o prefeito lá não cumpre. Não dá nem ouvidos, joga no saco lá de lixo. Então, nós podemos fazer alguma coisa, principalmente nós, vereadores da oposição, podemos fazer alguma coisa que nós recebemos de pedidos da nossa comunidade e o prefeito não faz porque nós somos vereadores da oposição. E na maioria das vezes é por questões políticas, porque às vezes os projetos e as nossas ideias são ótimas. Né? Então, essa que é a questão. Era só isso. Muito obrigado. Márcio? Concluindo, então, das emendas, presidente, com certeza as emendas PIX não existem mais por esse motivo que o vereador Ivanir falou, pelas as atitudes dos deputados, mas as outras são destinadas. O que eu quero dizer, vereador Ivanir, que essas emendas aqui vão sim ajudar o município, mas o município, as entidades, nenhumas estão desassistidas. Todas recebem suas subvenções, até a saúde recebe sua parte legal, o qual aquela porcentagem, se não me falha a memória, 15%, está sendo depositadas. Nós dando nossa parte dos 50%, não vai mudar nada para o executivo, porque nós também vamos estar dando nossa parte. Os mesmos 15% vai fechar no total, mas, com certeza, nós vamos poder destinar, mas o executivo sempre fez suas subvenções para todas as entidades. Nenhuma das entidades podem vir dizer, inclusive até mais, receberam mais dinheiro, que foi de pouco tempo que nós aprovamos nessa casa, mas sou favorável, tanto que eu assinei junto. Muito obrigado, presidente. Em votação ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Desse projeto de emenda da Lei Orgânica, então o presidente também vota, então agora são 9 votos, né? Então 9 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 33 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bor, do PDT, que declara o Imaculado Coração de Maria como padroeira do município de Victor Grefe e estabelece em sua honra como feriado municipal no dia 21 de junho e dá outras providências. Esse projeto, então, foi retirado pelo autor. Emenda modificativa número 005 de 2025, de autoria da vereadora Serlei Amália Sosmeristac, do PL, que disciplina o exercício do comércio ambulante de alimentação e congêneres em logradouros e vias públicas no município de Victor Grefe e dá outras providências. Presidente, eu pediria para que a secretária lesse a emenda modificativa para a população ficar ciente do que está sendo discutido. Altera a redação do artigo 51 do projeto de lei número 42 de 2025, de julho de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 51. Os comerciantes que já utilizam o espaço público previamente autorizado terão o prazo de 180 dias a contratar da publicação dessa lei para se adequarem a disposições. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo modificar a redação do artigo 51 do projeto de lei número 42 de 2025, de 25 de julho de 2025, a fim de ampliar o prazo de adequação às novas normas para os comerciantes que já utilizam o espaço público
previamente autorizado. O texto original estabelece o prazo de 90 dias para essa adequação. Contudo, conforme manifestado por alguns dos comerciantes instalados, esse período mostra-se insuficiente para o cumprimento integral das exigências previstas, podendo ocasionar prejuízos à continuidade de suas atividades. Assim, considerando que a proposta legislativa visa regulamentar e disciplinar o comércio ambulante no espaço público, mas também deve resguardar aqueles que já exercem regularmente as funções e atendem à população e visitantes. Propõe-se a ampliação do prazo para 180 dias, possibilitando uma transição mais justa e viável. Coloco em discussão a emenda modificativa número 005/2025. Com a palavra, vereadora Sirlei. Então, como já diz, né, na justificativa da emenda, né, a emenda visa ampliar o tempo para que então os que têm o comércio ambulante consigam regulamentar os seus trailers, né? O período de 90 dias, alguns vieram até mim pedindo para que fosse aumentado o período, porque não era suficiente para conseguir regulamentar todos os pedidos que estão sendo feitos no projeto, né? Então, para que seja mais justo, né, e viável com quem hoje ainda abre, então, né, com quem está funcionando, então, o comércio ambulante, né, visto a esses, eu peço, então, que os colegas vereadores, então, tenham uma visão, né, sobre esses que hoje ainda atendem, né, um pouco de caridade, né, porque senão até o momento do prazo não vão conseguir terminar o que está pedindo no projeto. Isso. Com a palavra, vereador Márcio. Muito bem, vereador Sirlei e demais vereadores dessa casa. Eu sou contra essa emenda porque no projeto já consta um período, esse período que foi acordado em uma reunião com os próprios donos dos estabelecimentos dos trailers que se fizeram presentes na reunião. Não sei se todos estavam presentes, mas os que se fizeram concordaram com o período de 90 dias, o qual todos assinaram a ata concordando com as situações que foi imposta naquela reunião. Argumentos dos donos de bares e estabelecimentos. Então, jamais eu vou votar a favor da emenda dessa, porque eles estavam cientes do período e acabaram concordando naquele momento. Nós aumentando esse período, eu, por mim, não teria mexido nada. Mas agora, como se determinarem tirar, esse período aumentando, vai se passar o período do festival, porque 180 dias passa o período do festival. E o que se foi acordado no projeto, foi se acordado que eles teriam que tirar e colocar seus trailers, pelo que eu estou sabendo. Então, sou contra essa emenda modificativa. Vereadora Suzana, a palavra. Eu quero complementar também o que o colega vereador traz, essa questão de registro em ata, que consta também na pasta do projeto. Sou favorável ao que consta na ata. E, como também disse, algo em reunião, né, que todos tiveram a oportunidade de expor suas preocupações, tudo foi acordado entre quem mais, né, tem interesse nisso, isso consta nas atas, né,
sabendo desses 90 dias, todos assinaram, concordaram. Foi uma tratativa, então, também com o Executivo. Penso que se ainda tivesse algo, né, a melhorar, a modificar, também seria com o Executivo, né, a ser tratado. Então, por isso, também serei contrária por essa questão de já estar acordado, já estar definido e registrado e assinado em ata. Em votação, a emenda modificativa número 005/2025. Quatro votos favoráveis, 4 contrários. Então, vou ter que votar, né? Cinco favoráveis, 4 contrários, aprovado pela maioria. Projeto de Lei número 42 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o exercício do comércio ambulante de alimentação e congêneres em logradouros e vias públicas no município de Vitor Grefe e da outras providências. Em discussão com a emenda modificativa. Vereador Cirlei, com a palavra. Então, o projeto ele vem com bastante itens, né, a serem cumpridos, né? Assim como a vereadora Suzana comentou, né, algumas coisas estão só em atas, né? Esperamos mesmo que vão cumprir, né? Porque hoje eu acredito que hoje são aquele grupo de pessoas, né, que está no comércio ambulante. Dali a pouco vai entrando mais outras pessoas, né, vai trocando, né? Não foram essas pessoas que assinaram essa ata. Eu acredito que tudo deveria estar dentro do projeto de lei, assim como não estar no projeto de lei que deveria ter sido previsto, né, que teriam que retirar os trailers, né, que era o pedido inicial da população, né, que os trailers fossem retirados, né, então depois de abertos, né, somente estivessem ali enquanto estivesse funcionando, né, que não é o que hoje consta no projeto de lei, né. Então, eu acredito que deve haver, né, esse projeto provavelmente vai ser aprovado, mas que tenha uma fiscalização em cima disso, que funcione mesmo, né, com todas essas regras, que tenha para esse pessoal que vai abrir, que vai ter o comércio ambulante ali, então, né. É isso. Com a palavra, o vereador Ivanir. Eu também concordo com a vereadora Cirlei. Acho que a maior discussão, inclusive concordou com isso na nossa comissão, o vereador Márcio, né, que a maior discussão é exatamente essa questão da permanência, né, dos trailers, vamos dizer assim, usar esse nome, né, ali, ou a retirada deles quando não estão funcionando, quando não estão abertos. Que essa é o grande pedido, talvez. Tudo aí é importante, mas a grande questão é essa, né? Quer dizer, essa questão também do visual, disso que vai ser feito, padronização, o envelopamento, com alguma coisa que promova o município, enfim, não sei como é que vai ser feito isso. Mas a questão grande é exatamente a retirada do trailer. A pessoa tem um espaço, abre, estaciona lá o trailer, bota a funcionar, terminou de funcionar, fechou lá, às 3 da tarde, retira e leva. Isso não consta no projeto de lei. Não consta, né? O vereador Márcio me disse, Ivanir, mas tu tinha que ter apresentado uma emenda.
Bom, se o projeto for aprovado, eu vou apresentar uma emenda, vereador. Se o projeto for aprovado, eu vou apresentar uma emenda na próxima sessão com relação a isso, né? O vereador Elton disse, não, mas está na ata. Foi feita uma ata lá com as pessoas que participaram, de que sim, que foi combinado entre eles lá que os três vão ser retirados quando não estão abertos, em atendimento e funcionamento. Ótimo, estão na ata. Mas a ata não tem valor de lei. Não tem valor de lei. Aí me discutiu, mas como não tem valor de lei? Não tem valor de lei. O que está numa ata lá foi o que combinaram, alguma coisa que o prefeito poderia ter aproveitado, né, para colocar. É como essa questão de abrir, eu pedi os horários de funcionamento, né, os horários de funcionamento. Aí o prefeito respondeu, não, está combinado lá que vão ter que abrir 2 vezes por semana, e está na lei, abrir 2 vezes por semana, mas não fala quanto tempo tem que ficar aberto, né? E qual é os horários, se das 8 da manhã, meia-noite, ou 3 da madrugada, enfim, entende? Então, não vale, né, o que está numa ata neste sentido legal. Era um engano meu. Então, eu, particularmente, coloco essas observações e já adianto o meu voto. Eu vou votar contra esse projeto de lei exatamente por isso. Porque eu acho que o mais importante de tudo não está contemplado nessa lei, que é essa questão, né, da retirada dos trailers quando eles não estão funcionando. Então o Ivanir vai lá, se regulariza tudo. Claro, ninguém vai fazer um investimento muito alto, como precisa ser feito o investimento, para ir lá, deixar estacionado lá o ano todo, ou ir lá 2 vezes por semana, abrir meia hora e sair, né? Imagino que não, né? Mas não está regulamentado isso. Então a pessoa pode fazer, né? Então é isso que eu tenho para dizer aqui, né? Essa questão dos horários ficou muito vago e a questão da não exigência, né, da retirada dos trailers quando não estão atendendo ao público. Então, acho que essas questões basicamente. Tem outras questões, acho que tem algumas coisas, então a exigência demais que tem ali, mas não faz mal também, não faz mal que permaneça, desde que se fiscalize depois, porque o que está aqui, não adianta botar para bonito. Aqui a lei está bonita para a higiene, bonita para não poder vender isso, bonito para não poder vender aquilo, bonito para... Tudo está bonito, né? Eu quero ver a fiscalização disso também, né? Mas tudo bem, eu acredito que vão fiscalizar. Tá? Então era só isso. Vereador Márcio, com a palavra. Vereador Ivanir, para vir falar bonito, por isso que muitas coisas eu gosto de discutir aqui, né? Mas não faz mal o senhor se armar e vir falar em cima da minha fala, que o vereador Márcio disse isso, o vereador Elton falou isso. Não tem problema, faça a sua defesa, mas com definição e conceito no que o senhor quer defender. Eu digo já para o senhor vai votar contra? Por que o senhor não fez uma emenda, então? A vereadora Serlei podia ter acrescentado na emenda dela, mas não quis colocar na emenda dela, de repente passa a não se dispor, né, com os trailers. Eu estou colocando. Por que o senhor não fez, então, para votar favorável? O senhor quer que tire os trailers também? Tanto brigaram para tirar os trailers, agora está aqui para tirar, vai votar contra o projeto de lei. O qual o executivo fez uma reunião com os proprietários e eles acordaram o que está escrito ali nesse projeto de lei, o projeto 42. E o senhor não pôde, tantos outros projetos. O senhor faz emenda modificativa, alterando outros itens. Agora não teve a coragem, a coragem de fazer uma emenda modificativa dizendo que eles teriam tal horário ou tal dias para colocar. Por quê? Depois eu sou cobrado lá fora, né? Assim, o projeto, se ele for aprovado, a culpa é do executivo. Ele que fez o projeto de lei. O projeto de lei, nós só aprovamos sim ou não. Então, vim aqui falar de demagogia. É fácil, vereador. Então, vamos encarar, nós temos o ônus e o bônus. Nós temos responsabilidades que nós estamos aprovando ou não, mas... nós estamos já falei várias vezes, nós estamos numa berlinda. Tanto que estamos ali, na vitrine. Às vezes a gente sai de bem, às vezes sai de mal.
Eu votei contra a emenda, mas foi aprovada não, a emenda modificativa do período. Mas poderia ter se acrescentado para a retirada. Não fizeram. Então, eu sou favorável ao projeto, vou votar favorável, porque tanto lutaram, muitos lutaram. Até o presidente Valdir lutou muito para tirar os trailers também. Está gravado nas sessões. E agora chega o momento e daí querem votar contra. Não tem problema, cada um é dono do seu voto, vota da maneira que quer. Só que não vem usar argumento que não está de acordo, porque o que está acordado nesse projeto foi passado para os proprietários. Eles estão cientes. E quem participou da reunião assinou uma ata. Pode não ter valor em cartório, mas eu acredito que se eu assinar um documento, a minha assinatura vale muito, senão minha palavra também não vale, vereador. Se a minha assinatura não vale nada, a minha palavra também não vale. Muito obrigado, presidente. Eu tenho uns segundos depois, então quero complementar. Com a palavra, vereadora Sirlei. Vereador Márcio, com certeza, né? A gente sempre buscou pela regulamentação dos trailers, né? Era um projeto que estava, então, né, no projeto de governo, que era a regulamentação dos trailers, era uma coisa que a gente queria muito. Só para concluir, né, ali que você disse que, por que eu não fiz a emenda, então, para regulamentar, então, a utilização, então, se vão tirar ou não, né? Então, essa é a parte que é extremamente do executivo. Essa emenda eu não poderia fazer. Essa parte não é para mim. Então, eu fiz a parte que me cabia e que foi pedido a mim, né? O que eu poderia fazer e não. Obrigada. Vereador Márcio. Não, eu acredito que poderia sim, vereadora, porque nós não podemos gerar custos para o município. Alterações o qual não envolve valores, não envolve situações que vai onerar, não tem problema nenhum de nós fazer emendas modificativas. Mas não tem problema. Eu respeito sua opinião por não fazer. Só que eu acho estranho, né? Mas já defendi o suficiente. Muito obrigado, presidente. Vereador Ivanir, com a palavra. Só para complementar, não sei quanto tempo eu tenho ali, mas, vereador Márcio, eu sempre tive posições claras, abertas, transparentes, e eu nunca dei um voto aqui pensando no voto lá fora, de agradar A ou B, entendeu? Né, eu tenho minhas posições, né, falo com a comunidade, né, ouço muito, né, apresento aqui bons projetos, né, penso eu, né, e vou continuar fazendo. Mas tem questões assim que eu tenho que pensar, não numa pessoa, tem que pensar na comunidade, né? E outra, eu não posso só ter defesas aqui, né? Ter justificativa para tudo, coisas justificáveis. Não, eu faço aquilo que a minha consciência me diz, e talvez por isso que meus votos diminuem, entende? Porque eu não estou sempre agradando, né? Ou fazendo negociações por aí, campanhas afora. Então, era isso que eu tenho para dizer, né? E não tem problema. Se o senhor é a favor, eu sou contra. O tempo, entendeu? Era só isso. Em votação o projeto de lei 42/125, com a emenda modificativa 005/2025.
Não apareceu de novo. Não. Desculpa o transtorno do problema internet aí. 6 votos favoráveis, 2 contrários. Aprovado por a maioria. Projeto de Lei número 48 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar viverista por período determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloca em discussão projeto de lei número 48 de 2025. Vereador Cirlei, com a palavra. Peço que acrescente uma emenda modificativa no projeto de lei que regulariza reduzindo o prazo de contratação de 3 meses para prorrogável para igual período. Em discussão, a emenda modificativa. Vereador Márcio, com a palavra. Eu sou contra a emenda, presidente e demais vereadores, pelo seguinte situação. Esse projeto de lei é um projeto que já veio nessa casa em outra oportunidade, o qual o servidor, ele desempenhado pelo concurso, ele ocupa uma função de chefe de departamento e nós aprovando essa emenda modificativa de 3 para mais 3 meses, daqui mais uns dias, nós estamos, no que passar esse período de 6 meses, nós estamos nessa casa novamente aprovando mais um projeto de lei pelo mesmo período que com certeza vão acrescentar mais uma emenda modificativa. Emendas modificativas que, nesse caso, não há o porquê que a administração vai até 2028 e com certeza ele vai permanecer nesse cargo e vai se mandar novamente novo projeto para autorização de contratação. O que acontece nesse período, essa pessoa ficando, que for contratada nesse período, vai se perder o seu cargo, vai ser feita contratação, tudo para lá no viveiro, fica tudo parado. Então, peço a compreensão de vossos senhores e senhoras e analise bem, porque não vai mudar nada. Daqui mais um dia vem um projeto de novo para contratação de novo. E essa alteração, se caso for alterado, o projeto só vai para 3 mais 3, só 6 meses, depois vem de novo. Então, eu peço que analise com calma e aprove o projeto na íntegra, 12 mais 12, que ainda não vai dar no final do mandato, e o viverista que estiver lá trabalhando, com certeza vai poder se programar e fazer as suas atribuições lá com muito mais dedicação. Uma pessoa que entrar num período curto, vai entrar lá e vai, de repente, pode até acontecer, mas eu vou ficar pouco tempo mesmo, eu vou
fazer do jeito que dá. E não, com 12 mais 12, ele sabe que a permanência vai depender dele. Caso contrário, o executivo pode restringir o contrato no momento que quiser, porque é contrato. Então, vejam bem, caros vereadores, o que vocês estão votando. Eu sou contra a emenda da vereadora Sirley. Em votação, a emenda modificativa do projeto de lei número 48 de 2025. Em votação, quem está favorável se manifesta, caso contrário. Quatro votos favoráveis, 4 votos contrários. O presidente define. Então, o voto é favorável. 5 votos favoráveis, 4 votos contrários, aprovado pela maioria. Coloca em discussão o projeto de lei número 48 de 2025. Coloca em discussão o projeto de lei número 40, 2025, com emenda modificativa. Não aparece para mim, presidente. Vereador Márcio, com a palavra. Tá, eu estava defendendo a emenda e acabei colocando a sugestão para que não fosse, mas então agora aprovado com a emenda, é uma pena, né? É uma pena, porque daqui mais 6 meses nós estamos novamente, caros colegas, isso aqui não é uma politicagem que eu fiz, isso aí é uma defesa muito bem feita, pensando na continuidade do serviço lá do viverista. Caso contrário, o viverista, de repente, nem vai aparecer. Quem que vai se dispor, presidente, a trabalhar pelo período de 6 meses? De repente está num outro lugar, quem que vai largar por um período curto? Né? Essas situações tudo tem que ser analisada. Eu acho, não tenho certeza, que nós temos que pensar muito bem o nosso voto. Eu tenho certeza que cada um pensou e votou da maneira que quis, mas eu vejo que dessa maneira nós estamos retrocedendo, porque não vai mudar nada. Vai servir um projeto novamente para contratação de novo. Né? Se fosse terminar o mandato, aí sim, concordaria. Eu votaria para encurtar o período, mas não vai. Ele vai continuar como chefe de departamento, né? É o Paulo Evandro, né? O qual é o da vaga, né? O Evandro Paulo Evandro, acho. Vieira, o nome dele é correto. E a partir disso vai vir outro, mas não tem problema. Nós votamos de novo, a favor. Fizemos por mais 6 meses, vamos indo até o final do período. Só que o que vai acontecer? Sempre nós vamos estar correndo atrás da máquina, atrás de uma pessoa que se disponha a vir a trabalhar pelo período de 6 meses. Muito obrigado, presidente. Eu pedi a palavra ali, mas acho que não. Com a palavra, vereador Ivanir. Eu, nesse ponto, também sempre discordei com a questão desses contratos temporários para viveiro. E não é só com relação ao viverista, né? Eu fico pensando, para que é o contrato temporário? Por que a Constituição Federal prevê a possibilidade da contratação contrato temporário?
é temporário, é emergencial. O que se diz? Não, dá tempo para contratar temporariamente alguém, enquanto que não existe disponibilidade para nomear algum efetivo que esteja ali na banca, ou por um prazo curto, como o caso de uma licença gestante, etc. e tal, né? Mas ele é temporário, né? Tem que dar tempo para fazer o concurso para nomear aqueles que fizeram o concurso. Agora, se escancaradamente, né, vem aqui o vereador dizer, me desculpe, Márcio, vereador Márcio, mas se escancaradamente vem aqui dizer, não, nós vamos renovar, porque o cara é cargo de confiança do prefeito, até o fim do mandato dele ele vai ser sempre contrato temporário. Foi isso que eu ouvi agora. Entende? Ele é nosso cargo de confiança. Ele vai ser cargo de confiança. O que pensa, então, qualquer servidor que faz concurso público, para motorista, para professor, qualquer outro cargo, se ele pensa assim, né, eu fiz concurso público, fiquei em segundo lugar, aí chamo o primeiro, aí o primeiro é nomeado cargo de confiança, aí o segundo não vai ser chamado. Né? Não pode, é o mesmo caso, não pode ser chamado como efetivo, só se ele quiser contrato temporário. Né? Mas para que serve um concurso público? Tudo bem, se o cara é concursado lá, tá lá, cumpriu o estágio probatório, que inclusive esse senhor não está em estágio probatório, né? O dia que ele deixar de ser cargo de confiança, ele vai ter que cumprir 3 anos de estágio probatório para poder aí ser efetivado. Né? Não sei se ele sabe disso, deve saber. Né? Mas ele está lá pendurado. O colega sabe, também a servidora cumpriu o estágio probatório, o vereador Elton está cumprindo o estágio probatório, né? Servidores recém-chamados, vamos dizer assim. Né? Então, como é que se explica a emergência, a temporariedade, né, de um concurso, de um contrato temporário, se já se diz assim, não, esse aqui vai ficar em contrato, vai ser CC, nós vamos chamando. Os outros que fizeram concurso, já venceu 2 anos o concurso, já foi renovado por mais 2 anos o concurso, e vai chegar no fim, eles sabem que o viverista que está em segundo lugar jamais vai assumir. Entende? Não é esse o objetivo do concurso público, dos cargos efetivos e do contrato temporário. É só isso. Entende? Não é porque é o fulano, ciclano, beltrano, cargo tal, cargo Y. E caso de viverista é pior ainda, porque só tem um cargo, uma vaga nessa função. Então, o meu voto foi contrário já outras vezes e vai ser contrário de novo. Não porque é um viverista, porque é o Paulo. Não tem nada, meu amigo. Ele pode até ficar bravo comigo, nesse caso aqui, mas o que eu posso fazer? No sentido que eu estou fazendo uma interpretação aqui, né, correta, no meu entendimento, justa e legal. Né? Até por encerrar, eu não entendo como é que o cara que está em segundo lugar nesse concurso de viverista não entrou ainda com um mandado de segurança, com ação, o judicialmente entrou com uma ação, porque ele está sendo de forma ilegal, irregular, me parece, entendeu? Preterido de assumir a sua função, porque o outro assumiu um cargo de confiança sem sequer um dia ocupar o cargo lá da nomeação que ele recebeu, porque logo no outro dia ele foi nomeado cargo de confiança de novo. Então, são coisas assim que é difícil. Eu dificilmente entendo esse tipo de coisa assim, com tanta facilidade, assim, sem parcimônia. Muito obrigado e desculpe. Palavra, vereador, só uma complementação da minha fala. O servidor, ele está ciente da situação, e ele é muito exemplar. Eu parabenizo e tiro o chapéu pelo serviço que ele faz, não desmerecendo os que já passaram pelo mesmo setor que ele está. Mas é a opção dele. E ele está legal, vereador. Senão, ele assumiu o concurso e depois voltou a ser chefe de departamento. Ele está legal. O que está em segundo é como nós. Se nós for segundo, terceiro, nós vamos ter que aguardar um dia a desistência dele da vaga
Ele vai ter que aguardar 16. Ou, nossa, se fosse segunda de qualquer outra vaga, temos que aguardar, vereador. Não é assim entrar com ação. Ele está legal, dentro dos trabalhos dele, ele está legal. Então, se ele não estivesse legal, com certeza ele não ia ficar nessa, entre aspas, essa dúvida. Ele está trabalhando no setor e, como já fiz a outra vez a defesa desse mesmo projeto, eu tiro o chapéu, o homem que é de sol a sol, não tem o que se falar contrário do homem. Então, é uma pena nós votar um período só, mas o viverista, os outros não passaram porque não tiveram a nota que ele teve. Então, tem que se contentar com estar segundo. E, de repente, essa pessoa que está em segundo, pode ser que tenha um outro emprego também. Não está esperando a vaga sem a função. Eu mais ou menos sei quem está em segundo. E em outras situações, vereador, outros anos, era se feito a mesma coisa, só que não era nesse mesmo setor, mas era se tirado também pessoas do poder ali, do quadro funcional, pessoas que eram concursadas e botar também, da mesma maneira. Então, cada um é um período. E agora esse período é dele. Vereador Ederson, com a palavra. Boa noite, plenário. Boa noite, os vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Concordo com o vereador Ivanir. Se foi feito um concurso, tem que seguir esse concurso. Certo? Agora, se ele está em outra função, como o vereador Márcio falou, tem o segundo lugar. Por que não foi chamado de segundo lugar? Está vigente isso? Entendeu? Então, eu queria colocar isso, então, tá? Porque, na verdade, ele está assumindo uma outra função. E nós conhecemos todos aqui, somos vigentes na parte onde o Paulo trabalha. Todos nós vemos onde ele trabalha. Ele está de viverista? Faço a pergunta. Ele está de viverista? Né? Então, eu acho que necessita seguir essa ordem, né? Se ele passou no concurso para isso, tem que seguir essa função. Ou se não, chama-se o segundo do concurso. Era isso, presidente. Vereador Silei, com a palavra. Então, só complementando ali, então, da emenda, né? A emenda eu fiz para que, então, seja que o executivo, então, tome providências a respeito disso, né? Que eu serei favorável, nesse momento, eu serei favorável com a emenda e numa próxima, se vier de novo esse projeto, eu serei contrária. Porque eu acredito que esse senhor, então, que hoje está como viverista, então, que é o concursado, não conheço, não é nada pessoal, não conheço nem o viverista, nem quem, então, passou primeiro, quem é o segundo no concurso, né? Então, só que eu penso assim, ele tem que se resolver, né? Ou ele é viverista, ou ele é CC, né? Não tem que estar nos dois, né? Não deixando o cargo para o segundo, que é do concurso público, né? Porque, assim, toda vez é contratação em período determinado. Período temporário, necessidade temporária, é um espaço pequeno, é um período pequeno. Não, né? Agora já se arrasta por 2 anos. Né? Então, já não é mais temporário. Né? Então, precisa ser tomado providências. Né? Eu acho que ele precisa se decidir, né? Quanto a isso, viverista é de extrema necessidade no município, é preciso, né? Mas que então assuma quem realmente queira trabalhar de viverista. Né? Esse é meu entendimento. Em votação, projeto de lei número 48/2025, com a emenda modificativa.
5 votos favoráveis, 3 contrários, aprovado pela maioria. Explicações pessoais. Passamos agora para as explicações pessoais, abertas as inscrições. Começando então com a vereadora Júlia. Boa noite a todos do plenário, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar o CTG Galdino Marques pelos festejos da Semana Farroupilha. Parabenizar as invernadas artísticas e também a toda a patronagem pelo empenho e dedicação em prol da cultura gaúcha. E dizer que eu estou muito feliz com o repasse que o programa Avançar Tchê oferecerá no valor entre 20 a 40 mil reais para o nosso CTG. Agradecer o intermédio e a parceria do chefe de gabinete, Márcio Bosa, sob a gestão de Eduardo Loureiro, do PDT, o nosso secretário da Cultura. Recebemos a notícia, então, que o CTG Galdino Marques foi admitido ao programa. Muito obrigada. Vereador Ivanir, com a palavra. Apenas quero fazer um esclarecimento aqui, né? O porquê eu retirei o projeto de lei, o 33, né, que institui a Imaculado Coração de Maria como padroeiro do município e também o feriado municipal em sua homenagem, exatamente porque o prefeito então encaminhou o projeto de lei que nós aprovamos hoje, né, com os 3 feriados municipais então, né, mas por isso que eu retirei, porque nós não poderíamos aprovar esse projeto que eu apresentei antes que o prefeito sancionasse e publicasse o projeto de lei que nós aprovamos hoje. Isso é uma questão de rito, de procedimento, dizer assim, processual ali da questão dos projetos de lei. Então, na próxima sessão, nos próximos dias eu vou apresentar um projeto de lei, então, incluindo, né, nos feriados municipais da lei de hoje, assim que a lei for publicada, né, incluindo nesses 3 feriados municipais o da padroeira do município, então, só para explicar. Primeiro ponto. Segundo, a questão das emendas impositivas, né, é verdade que muitas vezes, né, tem sido rotina, há muitas gestões já de prefeitos aqui, designar valores para as entidades do município, os corais, as associações, a VEU, né, enfim, a PAI, das crianças, né, do esporte, enfim, né. Isso tem vindo há muito tempo, que bom agora que os valores podem ser aumentados também, né. O orçamento permite, pode ser aumentados. Mas também são muitos projetos que são apresentados aqui que não são aceitos, né, pelo Executivo. Muitos projetos aqui foram apresentados sugerindo recursos, por exemplo, né, para produtores de leite, por exemplo, subsidiar a produção de silagem. Né? Projetos para criar um fundo municipal de desenvolvimento. Projetos aqui, proposições indicando recursos para investimento nas agroindústrias, e esses projetos o prefeito desconhece. Né? Então não é só as entidades que precisam de recursos. O vereador não precisa, nas suas emendas impositivas, né, designar só para uma entidade que já recebe recursos. Pode ter outros setores da sociedade, da economia local, enfim, que podem ser aplicados esse dinheiro. Eu mesmo aqui já apresentei emendas à lei, ao orçamento municipal, emendas inclusive que foram aprovadas aqui pela Câmara de Vereadores, pedindo para aumentar recursos para a agricultura, para aumentar os recursos para a PAI, para aumentar os recursos no orçamento para a VEU. Foi aprovado aqui e o prefeito executou? Não. O prefeito não executou. O prefeito esqueceu. Ele não é obrigado a executar.
só porque foi aprovado pela Câmara de Vereadores, porque um vereador apresentou, ele não é obrigado. Acho até que deveria, pode ser uma questão de consideração conosco, né? Mas agora, com as emendas impositivas, ele vai ter que fazer. E tenho certeza que nenhum vereador ou vereadora aqui vai apresentar projeto designando valores para um setor, para uma atividade, para uma obra, para qualquer coisa que não precise, que não mereça, que não se justifique o valor. Vão ser tudo coisas sérias, eu acho importantes, né? E o prefeito, se achar que é diferente, que se fosse por ele não faria, vai ter que fazer, porque é impositivo. E nós vamos, então, fiscalizar isso. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Com relação aos trailers, eu continuo com a minha posição, né? Muito se discutiu, né, com relação à localização. Antes eu não lembrei de falar, né, a localização dos trailers. Muita gente acha que deveria ser outra localização. Né, não ali na frente do Altar da Pátria, ali na 25 de julho. Né. Agora eu vi que entrou um projeto de lei aqui para municipal. Não pode ser nas outras partes, etc. Tal, porque é do Dyer, por exemplo. Né, é do Dyer. Aquelas quadras ali que passam pela igreja evangélica que sobe. Agora eu vi que entrou um projeto de lei hoje aqui, né, que vai alterar, que vai municipalizar um trecho grande da SRS. Opa! Então já muda a perspectiva. Né? Então, quem sabe seria um aspecto. A questão, né, dos horários de funcionamento, a questão de retirada disso tudo isso pode ser revisto. E, vereador, eu não vou ter nenhum constrangimento, vereadores. Só o tempo aí, vereador. Não vou ter nenhum constrangimento em sugerir alterações nesse projeto que foi aprovado. Não tenho problema nenhum com isso. Não é mesmo que eu tenha votado contra, mas tem coisas que eu acho que devem ser alteradas, eu vou sugerir, sim, propostas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Márcio. Em primeiro lugar, então, quero cumprimentar o vereador agora, oficial, o vereador Edson, que está aí. Seja muito bem-vindo na nossa casa. Aí. Queria falar um pouco, justamente, vereador Ivanir, desse projeto de lei, o qual pede que a 142 seja municipal. Eu acompanhei o prefeito em uma audiência lá com o Juvir Costela, o vereador Elton estava junto naquele momento, e não sei se mais algum vereador estava, mas eu vinha já há tempo falando, vendo soluções, e para se tirar esses taxões que muito incomodam o nosso trânsito, era somente dessa forma, que a concessão fosse passada ao município e o município faz dela o que pretende fazer. Então, depois de passar por essa casa, com certeza tem um longo trâmite, não é de uma hora para outra, vai para a Assembleia Legislativa, qual pede permissão, a Assembleia Legislativa vai autorizar ao Estado conceder a concessão para o município, e sim, depois da concessão do município, daí pode ser feito muitas mudanças, o qual é solicitado por muitos munícipes. Então, mostra a constante luta para que nós conseguimos tirar esses taxões pedido por diversos vereadores nessa casa de lei, diversos vereadores que pediram. Então, está se desenhando, mas lá na frente, com certeza, além de se conseguir lá para cima, não precisar mais deixar a faixa de domínio, podendo se instalar mais empresas mais perto, próximo ao asfalto. Então, é mais um dos benefícios que pode ser concedido com a concessão da 142, desse trajeto da 142 para o município. Seria minha contribuição. Muito obrigado a todos. Vereador Sirlei, com a palavra. Gostaria, então, de fazer um convite, então, né? O pedal cooperativo, né, que é uma ação da cooperativa Counitra, da Escola Marcílio Dias, de São José da Glória. O pedal acontecerá dia 27 de setembro, agora no próximo sábado, com início às 13h. O valor da inscrição é R$10 e o valor arrecadado será doado ao Lar do Idoso Não Me Toque. As inscrições são no site da cooperativa.
Também gostaria de parabenizar o CTG Galdino Marques pela Semana Farroupilha, também organizada, aos deliciosos pratos servidos, que nos orgulham de ser gaúcho e de querer cultivar ainda mais as tradições. Também gostaria de falar sobre a palestra que terá na próxima quinta-feira, né? Desde já quero convidar a todos, né? Palestra sobre autismo e TDAH. Convido aos colegas vereadores, né? As escolas, é muito importante, a população geral, para essa palestra que será ministrada pela psicopedagoga e pedagoga e mestre em psicologia, professora Dagna Wolfert. Então, na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro, às 6h30, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Então, né, venham aprender, né, tirar suas dúvidas e fortalecer ainda mais a rede de apoio. Vereador Selmar, então eu peço a primeira secretária, então, hoje vice-presidente, então, que me ceda a palavra. Palavra cedida. Primeiramente, então, fazer as boas-vindas pro Ederson, que antes eu acho que até chamei de Anderson. Desculpa, confusão aí dos nomes. Mas seja bem-vindo, então. Que nem no meu caso hoje, né, como exercendo como presidente, né, a gente não esperava essa situação no nosso vereador Valdir, presidente Valdir, né, mas vamos fazer o quê, né, faz parte da vida, né. Eu acho que seria isso, então, só para fazer um breve relatório que o nosso presidente Valdir se restabeleça logo, né, que possa ainda assumir seu mandato, né, até o final do ano aí. Obrigado. Palavra de volta ao vereador Selmar. Vereador Elton, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, colegas, pessoal que nos assiste no plenário, em casa pelas redes sociais. Eu vejo bastante aqui, pessoal, a política, né? Aqui se discute bastante por cada um para o seu lado, né? E então, hoje vou falar um pouquinho sobre o presidente que não está, né? Que tomara que melhore, então assim, e volte, porque eu achei engraçado, de umas palavras aqui, dos caros colegas, que quando o presidente Valdir estava aqui, nessa casa, sentado aí, Selmar, no seu lugar, quando ele falou dos trailers, que ia fazer uma lei, todos estavam a favor, né? Agora que ele não está na casa, são todo mundo contra. Engraçado isso aí. Porque ele não está aí para se defender, porque ele disse, e está gravado nessa casa, vamos fazer uma lei e vamos tirar os trailers. Eu acho que todo mundo esqueceu dessas palavras, né? Mas os que eram companheiro hoje estão votando contra. Eu estou vendo aqui, vi e escutei nessa casa, votando contra, porque ele não está aqui para se defender. Indignação, que nem diz o vereador Ivanir, às vezes tem que ficar indignado, né, vereador? O senhor fala, tem que ficar indignado mesmo. Seria isso. Gostaria de defender o presidente Valdir, que foi um pedido dele aqui, para a retirada dos trailers. Mas eu acho que esqueceram. Esqueceram, né? Porque hoje eu vi que esqueceram. Agora ele não está mais, então já não é mais companheiro. Beleza, pessoal. Mas falam, inclusive o vereador Ivanir falou aqui nessa casa, na sessão passada, que PDT, que MDB, PPP, viu? Isso aí que está acontecendo, a eleição já passou, 9 meses. Eu acho que agora nós temos que trabalhar juntos pela população, né? Porque o prefeito Laírto e a vice Michele estão fazendo uma gestão eficiente. Por isso que existe
bastante dinheiro no caixa. Então, assim se chama gestão eficiente. Não adianta ficar magoado, que a eleição já passou. E agora é só na próxima. Então, seria isso, presidente. Né? E não vamos esquecer do presidente que está em casa, machucado, acamado, né? Não sei como é que está o estado dele. Me desculpa se as palavras foram de ofensa para ele, não. Mas estou aqui para te defender. Que sei que foi um pedido seu aqui nessa casa e hoje os seus colegas estão contra você. Se o senhor puder escutar essa sessão, escute. Seria isso, presidente. Nada mais a ser tratado, eu agradeço às pessoas que compõem o plenário e aos que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de outubro de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo. Salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.